Pensa só, e se a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo deixasse de lado toda opinião, toda a corneta e fosse feita só com base em números, pura estatística, sem clubismo, sem aquele papo de "ah, mas o técnico gosta dele"? É essa a análise que a gente vai fazer agora, usando os dados do ciclo de 2023 a 2026 para montar a convocação mais, digamos, meritocrática possível. Olha esse número. 110. Pois é, essa foi a quantidade de jogadores diferentes que foram testados pela seleção brasileira nos últimos 3 anos. É um número que, olha, sozinho já conta uma história e tanto. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, 110 jogadores dá para montar mais de 4 times completos. É gente demais. A pergunta que não quer calar é, no meio dessa bagunça toda, desse entra e sai, como é que se escolhe só 26 nomes para levar para uma Copa do Mundo? Bom, para a gente entender como a gente chegou nesse caos, a gente precisa dar uma olhada na instabilidade que tomou conta da seleção nesse período. Foi uma verdadeira dança das cadeiras no comando técnico. Olha só isso! Em só 3 anos passaram por lá. Ramon Menezes, como interino, depois Fernando Diniz, também interino, aí veio Dorival Júnior e, no fim das contas, o Carlo Ancelotti. 4 técnicos. Cada um com um jeito de pensar, uma filosofia e, claro, uma lista de convocados completamente diferente. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara o tamanho do problema. No ciclo do Tite, para a Copa de 2022, foram chamados 49 jogadores. Já era bastante, né? Mas agora 110, mais que o dobro. O que isso quer dizer? Que não existiu uma base, um time, um grupo consistente. Foi cada jogo uma seleção nova. E o resultado de toda essa confusão, claro, aparece em campo. Se liga nos números. Em 34 jogos, foram só 15 vitórias, com 9 empates e, pasmem, 11 derrotas. 11! O resultado final foi a pior campanha da história do Brasil nas eliminatórias. Não tem como negar, né? A conexão entre a bagunça fora de campo e o resultado ruim dentro dele é cristalina. Então, no meio dessa confusão toda, a proposta aqui é radical, mas é simples. Vamos deixar o achismo de lado e ouvir o que os números, frios e calculistas, têm para nos dizer. E a nossa regra do jogo vai ser essa aqui, a tal da meritocracia estatística. O que isso significa? A gente vai olhar exclusivamente para o que cada jogador fez no seu clube de 2023 a 2026. O que vale é o desempenho, a produção. Simples, direto e, pelo menos na teoria, muito mais justo. Agora, olha só que interessante a gente quebrar esses 110 jogadores por posição. Foram 10 goleiros, ok? 37 defensores, mas se liga no ataque. 43 atacantes diferentes foram convocados. 43. Isso aqui é um retrato da busca desesperada por um ataque que funcionasse, por alguém para fazer gol. Beleza, então. Chega de falar do problema e vamos para a solução. Bora montar esse time posição por posição e ver quem são os caras que os números mandam chamar. Começando lá atrás, no gol. Olha que interessante. O Bento tem a melhor média de gols sofridos por jogo. É um número excelente. Mas a regularidade e o nível de enfrentamento do Alisson e do Ederson jogando na Premier League pesam muito. Por isso, a gente vai com o Alisson como número 1, seguido de perto pelo Ederson e o Bento fechando o trio. Sem discussão, os 3 estão dentro. Para nossa zaga, não basta só defender. Hoje em dia, zagueiro tem que ser completo. E olha os números do Gabriel Magalhães e do Ibanes. Os caras fazem muitos gols. Isso faz uma diferença danada. Nas laterais, a mesma coisa. Guilherme Arana e Alex Telles são praticamente alas, com um volume de assistências e participações em gols que é impressionante. São defensores que decidem jogo lá na frente. Agora, o coração do time, o meio-campo. E aqui, os números são absurdos. O Veiga, por exemplo, tem quase 50 gols e mais de 30 assistências. É coisa de atacante. Aí a gente tem o Lucas Paquetá e o Bruno Guimarães, que jogam demais e ainda participam de um monte de gols. E até o Casemiro, que a gente pensa só na marcação, também guardou os seus. São números que não deixam dúvida. E no ataque? Bom, aqui a coisa fica até covardia. Os números são espetaculares. Vini Júnior é o dono do time, com mais de 80 gols e 50 assistências. O Pedro é uma máquina, um centroavante nato, com mais de 90 gols no período. E aí temos Rafinha e Hulk, que também entregam uma combinação brutal de gols e passes para gol.
São nomes que simplesmente não dá para deixar de fora. Os números gritam. Certo. Agora, o grande momento. A hora da verdade. Vamos juntar todas essas peças, todos esses craques que os números apontaram, e revelar a lista final com os 26 convocados e, claro, o time titular ideal. E só para reforçar, essa não é uma lista de eu acho, não tem clubismo. É a convocação que a matemática, que a estatística exige. São os caras que mais jogaram e mais renderam nos seus clubes nos últimos 3 anos. Ponto. E aí está, a nossa seleção completa. 3 goleiros, 8 defensores, 5 meio-campistas e, olha só que interessante, 10 atacantes. Isso reflete bem aquela busca desesperada por gols que a gente viu. Cada nome que está aqui carimbou o passaporte com muito suor. E principalmente muitos números bons ao longo de todo o ciclo. E com essa galera toda, qual seria o time titular? Bom, os números apontam para uma formação bem ousada, bem para frente, um 4-2-4. No gol, a segurança do Alisson. Na defesa, uma zaga forte com Gabriel Magalhães e Ibones. E nas laterais, 2 alas, Guilherme Arana e Alex Telles, para apoiar o ataque. O meio-campo fica com uma dupla de muita qualidade que sabe marcar e jogar, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. E lá na frente, um quarteto de respeito. Vini Júnior de um lado, Rafinha do outro e pelo meio, 2 matadores, Pedro e Hulk. É um time que aposta tudo na força ofensiva, que foi o que os números mais destacaram. Mas aí a gente chega naquela pergunta que vale $1 milhão, né? Futebol é só matemática? Dá para resumir tudo a números? Porque a gente tem 2 lados claros nessa história. De um lado, o mérito estatístico, frio, objetivo, que premia quem foi regular o tempo todo. E do outro lado, a convocação tradicional, que leva em conta a cabeça do técnico, a tática, a química do time, a confiança, aquela coisa que o número não consegue medir. A verdade é que os números não contam a história inteira. Claro que não. Mas eles apresentam um argumento muito, muito forte. Fica difícil olhar para essa lista e dizer que algum desses 26 não merecia estar ali, olhando só para o desempenho. Afinal, foram os caras que mais produziram quando mais importava. Então, para fechar, a pergunta fica no ar. A gente sabe que futebol tem alma, tem paixão, tem aquele lance que nenhuma planilha captura. Mas se a régua fosse só o desempenho, só os números, quem os dados deixaram de fora? Qual foi a grande injustiça da matemática? Fica aí para a gente pensar.